Pasmem, meus amigos. Jornalista paulista indica Corinthians a dar o troco no Flamengo contratando o Jorge Jesus. Pois é, você vai ver aqui. Vamos assistir aqui o programa do Linha de Passe também. Tô bastante curioso para ver se eles vão criticar, se eles vão elogiar, né? E depois a gente vai estar vendo esse jornalista aí falando que o Corinthians tem que dar o troco no Flamengo. Então se inscreve no canal, meu amigo. Botão aqui embaixo, inscrever-se, não tem segredo. Aciona o sininho, amassa o like. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. E vambora, vamos estar vendo o vídeo aí. GP, sim, ele está próximo de fechar com o Flamengo. A gente já sabe que o Dorival já gravou vídeo ontem e tal, etc. Já não é mais o treinador do Flamengo. E nos bastidores, a história é que as coisas estão muito bem encaminhadas com o Vitor Pereira e há quem diga, inclusive, que já está certo, né? Vamos acompanhar os próximos dias. Não é especulação a negociação. Não é especulação. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Inclusive, não foi hoje e não foi de ontem para hoje. Ela está acontecendo. Sim, já, Virgínia, né? O Vitor está na Bahia, passando férias com a família. Eu achei uma coisa curiosa. Que foi lá, não sei se foi o Marcos Braz, que foi lá e fez reunião com ele lá no resort. Então, Zupac, eu achei uma coisa interessante. É claro que acho que o Vitor Pereira vai ter oportunidade de explicar, esclarecer aí, porque assim, se estava com problema com a família, problema com a sogra, era questão de saúde, precisava voltar e tudo. Por que diabo? Por que ele foi para a Bahia? Não, mas aí é férias. Férias. Não, pera um pouquinho. Ele não precisava voltar agora, porque precisa estar no dia 20 de novembro. Tudo bem. O que deu a entender, aí ele pode explicar depois, o que deu a entender é que era uma situação muito complicada de saúde, precisava voltar, dar suporte para a esposa, inclusive, também. Aí, quando ele fala tudo isso, eu vejo o cara na Bahia, de férias, eu falo, gente, então não era tão urgente assim. Não, mas não é urgente ele voltar. O que ele alegou é que ele não poderia ficar mais um ano fora. Sim. Não é que ele não precisava voltar agora, deu um BO aqui, preciso voltar. Não era isso que estava acontecendo. É que a sogra dele, pelas palavras do Vitor Pereira, que eu já também não sei quanto dá para acreditar no que ele fala, mas não sei mais nada. Que ele não poderia ficar mais um ano fora porque a família se mobilizou pela doença da sogra. Tudo bem, mas ele vai ficar mais um ano fora, então, né? Então, 2 até, né? O contrato até... Vai ser um ano só. É um ano só? Um ano só. Então, eu acho que essa é a grande 2023, questão. estamos em 2022. Essa é a grande questão, porque o Vitor Pereira falou que ele gostaria de ficar, que o único motivo que o fazia não renovar com o Corinthians era familiar e só familiar, e que ele voltaria para casa e que ele não pegaria clube nenhum. Ele falou isso. Olha aí, ó. Eu falei, foi ele que falou. Queria muito continuar esse projeto, o Corinthians, mas não tem hipótese nenhuma. Eu não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Eu tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Isso, zero problema. Todo mundo entendeu. Perfeito, inclusive louvável, né? O cara tem condições e tal, tem situação financeira totalmente tranquila, pode parar mesmo e cuidar de coisas pessoais dele. Perfeito. Assim como é legítimo, totalmente ele compreensível. querer treinar o Flamengo é absolutamente legítimo. Então, ele entender que o Flamengo é um clube melhor. Mas não depois desse discurso. Então, exato. Ele podia, se de fato ele tem vontade de trabalhar no Flamengo e acha melhor do que trabalhar no Corinthians, ele tinha que ter feito essa comunicação de maneira clara e transparente. Tudo bem. Né? Não da maneira rasteira que as coisas estão acontecendo. Porque é inconcebível o cara falar o que ele falou, e a gente acabou de ver, e 12 dias depois a coisa mudar. Sabe, isso mostra que ele não tem nenhum valor o que ele fala. Não dá para acreditar em mais nenhuma palavra do que ele fala. Porque não tem como, em 12 dias, ele mudar de não há hipótese alguma, não vou para clube nenhum, de ele estar discutindo o contrato com o Flamengo. Né? Então, inclusive, eu tenho uma dúvida grande sobre qual é o nível de ciência da diretoria do Corinthians sobre esses motivos que levaram o Vitor a deixar o clube. Se para a diretoria do Corinthians ele deixou bem claro que era só questão familiar mesmo, e também mentiu para a diretoria do Corinthians, ou se eles entenderam que existiam outras questões, investimento, e aí vamos adotar essa linha de família para a gente não entrar em outros lados. E isso eu estou esperando o Corinthians se pronunciar e se comunicar, e hoje eles sumiram. Os altos dirigentes do Corinthians não quiseram responder nenhuma mensagem. Mas aí, se o Vitor Pereira se dispôs a esse papel, né, a fazer isso para aliviar a barra do Corinthians, ele sabia que ele correria o risco de passar... Eu acredito que não, mas... Então, eu também acho que não, porque senão ele saberia que ele correria o risco de passar pelo que ele está passando agora. Quando eu digo pelo que ele está passando agora, assim, é pela imagem que ele está deixando
em todo mundo. Em todo mundo. Porque tem muitas discussões nesse processo todo, a maneira como o Flamengo teria, né, se desligado do Dorival Júnior, que acabou optando por sair irritado com a negociação. E aí acho que, tudo bem, você pode até discutir a maneira como o Flamengo não comunicou o Dorival e estava negociando com outros técnicos, mas isso daí, convenhamos, acontece o tempo todo, é meio que do jogo, a gente pode discutir se o jogo é legal, mas é meio que do jogo do futebol brasileiro. Ninguém rompe o vínculo com o treinador sem ter um outro engatilhado. Então, o Flamengo podia sim estar fazendo esse jogo duplo, né? Vice-versa, o treinador também, né? O Dorival mesmo saiu do Ceará. Também. Por isso que eu acho que, assim, a discussão e essa mensagem pode ter chegado antes de ir embora. Exato. A discussão sobre a postura do Flamengo, e eu tenho inúmeras ressalvas em relação à diretoria do Flamengo, a maneira como ela age num monte de coisas, mas eu acho que em relação a isso, com um contrato terminado com o Dorival Júnior, ainda que estivesse negociando com ele, o fato dela estar negociando ou conversando com outros técnicos não tem muito problema. O problema é que não teve a transparência com o Dorival, essa é a reclamação. Hoje, mais cedo no Sport Center, a gente reproduziu entrevista do Marcos Braz na Zona Mista, em Guayaquil, e do Landim um pouco depois, dizendo que o Flamengo quer renovação e ia renovar e que... Não, o Marcos Braz chegou a falar, não, falaram um monte de besteira aí, que se o Flamengo não ganhasse as Copas, ele estava demitido. Nada disso, a gente sempre quis renovar com o Dorival. Os caras estão mentindo na cara dura, tá todo mundo mentindo na cara dura. De um lado, do outro. Mas eu, inclusive, falei isso várias vezes em várias entrevistas que o Landim dava sobre renovações e tal. Eu, de fato, assim, eu vejo esses caras falando, eu não acredito neles. E eu entendo o que você está dizendo. Porém... eu acho que essa prática de você romper o vínculo com um treinador, mas antes desse rompimento total de vínculo você está negociando com outro, é algo mais normal de acontecer no futebol brasileiro. Agora, você usar... porque... Desculpa, tem alguma outra maneira que a gente... Você usar uma doença, você falar que alguém está com um problema de saúde. Tanto que eu me lembro da gente nessa mesa aqui falando, gente, desculpa, ele está falando que é um problema de doença da sogra. Ninguém vai discutir aqui, ele tem o direito que você não volte, a desculpa cola. Exatamente. Você tem que aceitar. Aí, se você eu vou voltar... pegar um outro lado aqui, que eu concordo com vocês, então não vou repetir. Eu acho que isso mostra uma coisa muito clara. A gente está falando de dois maiores clubes do Brasil, porque torcida é um valor, é um lastro, é algo muito importante que te faz negociar melhor com patrocinadores. Assim, é o que o clube tem. É o que o clube tem, é o valor de sua gente. Isso o Flamengo tem demais e o Corinthians também. O Flamengo tem isso mais distribuído no Brasil todo, o Corinthians tem numa concentração na região mais rica do país, que também é algo que é muito interessante. Então, cada um tem um valor diferente nas suas massas. Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte, como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, né? Porque tem gente que dá uma entrevista, o outro fica a pé da vida porque ele deu uma entrevista. Por que você deu? Eu também quero dar entrevista. As coisas funcionam assim. Né? Os colegas te contam as coisas. E então, tem também as suas rusgas internas. Não é que eles são todos amigos, maravilhosos. Aqueles todos você vê junto ali subindo na hora de levantar a taça, cada um vai por um caminho, outro vai pelo outro, mas na hora do vamos ver, eles são todos Flamengo. Mas eles não são tão amadores como é a diretoria do Corinthians nesse momento. O Corinthians ainda é um clube loteado, com uma política normal que você conhece. Então, tem uma galera que cuida da base, seja o que Deus quiser, tem uma galera que cuida de outro setor, ele vai sendo outros que mandam, que nem fazem parte, mandam muito lá fora. Aí tem uma briga, não é uma briga política, mas uma disputa já pelo cargo de presidente e às vezes você vê nomes que o que é ruim pode ficar pior. Então assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação? Porque o treinador se foi embora e está claro que tinha outros aspectos ali, ele preferiu só deixar por conta de uma questão familiar. E se ele mudar de ideia, agora a questão familiar não pesava tanto. E ele viu o dia a dia e falou, não dá para ficar aqui. Por um sério motivo, por não poder contratar, por não poder ir ao mercado, ou por enxergar aquela bagunça toda, porque eles são, infelizmente, pode ser pessoas legais, mas eles são amadores.
E o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. A saída para o Corinthians é profissionalizar, mas num nível máximo. Enquanto não fizer isso, enquanto ele tiver muitos donos, ele vai perder. Teve uma época, gente, isso aí já aconteceu, ninguém está inventando aqui. Vocês lembram quando o São Caetano, e aí o São Caetano roubava de todo mundo, jogador? Corinthians, teve jogador, proposta do Corinthians São Caetano. São Caetano. Foi mesmo. Por quê? Porque, tá aí. Onde está o São Caetano hoje? Nem existe mais. Mas Você ia falar, naquela época existia. Não, é que eu só acho que assim, independentemente das estruturas e tal, é óbvio que hoje, olhando para elenco, para capacidade, porque nós estamos assim, vai começar 2023 agora, uma temporada que vai começar. Então é claro que esportivamente falando, você dirigir esse elenco do Flamengo, quer dizer, você não tem melhor material para ganhar. A questão não é essa, né? Todos os títulos. Então, não, o que eu só estou querendo dizer é que isso se justificaria. Sim, né? sim, perfeitamente. Ele poderia dizer, não, beleza, olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro, e com esse elenco aqui, eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então, ele pode... Só que a questão foi a argumentação. Para mim, o que pega muito em tudo isso, e claro, fazendo a ressalva, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse negócio se confirme, partindo do pressuposto que o Vitor Pereira não vai chegar amanhã, dar uma entrevista e falar, não sei de onde surgiu esse papo, vocês estão malucos, eu vou lá cuidar da minha sogra, como eu tinha dito, porque... Ou então, como eu li alguém escrevendo, infelizmente eu não lembro para dar o crédito, a CBF já está atrás aí do médico da sogra do VP para cuidar do Neymar. Porque realmente a velocidade... Sim, é sempre melhor uma verdade dura, né, do que uma mentira leve, né? Então, por exemplo, um dia o Dorival estava no Ceará, o Flamengo foi lá, gente, quero ir pro Flamengo, tá? Tchau, um abraço. Então, Você vê, já o Lisca, para sair do esporte e pro Santos, optou pela mentira. Exato. Pegou mal pra ele, Foi acabou. pega mal. horrível aquilo, foi Porque assim, ridículo. é uma coisa. Sair de um clube para outro vai acontecer aquilo. sempre, não tem como, Isso é um em mercado qualquer área. assim, É, isso é acontece, ponto. Isso em qualquer área. O Chelsea foi lá no Brighton e levou o Graham Potter e ele falou, gente, recebi uma proposta, tô indo, vão te pagar uma indenização, tá? Não há tô problema, indo. pagou Isso a multa, faz parte do do jogo, contrato é o é mercado. isso, né? Exatamente. O que é agravante para mim aqui eram 2 contratos no fim. Tanto do Dorival quanto do Era do só Vitor. falar que não quer. Era só falar que não ia renovar, cara. acabou. Você não precisa de muita coisa mais do que isso. Mas é que me parece que assim, no caso do Flamengo, mas repito, para mim isso não é grave porque os clubes fazem isso. Ainda que no contrato no fim e tal, os clubes quando vão demitir um técnico, às vezes eles não demitem imediatamente. Eles falam, bom, Eles peraí. vazam. Eles não falam, mas eles pensam, peraí, segura aí, vai dirigindo aí que eu vou conversar com ele aqui, depois eu te demito. O próprio Corinthians, em 2018 para Isso, todo 2019, mundo faz tinha o isso. Jair Ventura empregado ainda e já estava contratado o Fábio Carille. E o Jair Ventura acompanhando pelo site, pelo ESPN, pelo GE, pelo Meu Timão, que tinha outro cara contratado. Isso até acontece. Agora, o cara falar que não vai trabalhar em clube nenhum e 12 dias depois o cara tá fechando o contrato... Esse ano o Paulo Souza dirigiu o time demitido já, velho. E usando motivos de saúde. Acho que é isso. Porque se ainda ele fala, não vou trabalhar... Quantos jogadores a gente já não viu dizerem, nunca mais vou vestir uma camisa de outro clube que não seja X ou Y? É melhor não entrar nessa. E aí dá 3 semanas ele... Mas é que aqui tem a questão da alegação de uma questão de saúde. Duas Acho semanas. Motivo que, usado inclusive no- faz com que todo mundo, de alguma maneira, ao analisar a decisão tal, né? Tipo, não existia discussão sobre essa decisão. E claro que ele teria o direito de decidir o vamos ver futuro o que ele dele, diz, qualquer né? que for. Eu tô Não, por isso que eu curiosíssimo tô com ele. Ele falando. tem duas tô opções. curiosíssimo Fala com assim, isso. isso é loucura, isso aí que vocês estão falando. Loucura, não tem nada, eu vou estar mantido o que eu falei. Sim. E a outra ela sarou. E eu vou pro Flamengo. Você acha que a primeira pergunta da coletiva tem que ser como vai sua sogra? Como ele reagiu. Só para ficar claro como o Léo falou, gente, essa troca de cadeiras, de mudar de um lugar para o outro, eu não sou desse time da galera de futebol que diz, amor, a camisa e tal. Quem diz isso, primeira oferta de emprego, sai e muda. Para o futebol vale, para mim não. Então isso aí é uma bobagem, é entrar um pouco nesse caminho dele, entendeu? Você critica, mas quando tem para você, você vai. Isso aí não. Mas o problema não é esse. É a lei do... É o que a gente está discutindo. O problema não é esse. A questão é a questão. maneira. É a maneira. É isso. da palavra. A mesma só coisa que você isso. chegar amanhã, você vai sair do lugar que você trabalha e fala assim, eu resolvi tirar um ano sabático.
tá bom. Aí no dia seguinte você vai pro concorrente. Sim, não, sim, fala sim. que vai. Sim, é do jogo, pagou mais, ou então a questão profissional, tá vendo que vai crescer mais, em tem mais... todos os níveis de uma empresa. Zero problema, Lá do zero CEO problema. até lá embaixo. Zero. Né? E do clube também procurar, zero problema. Mas começou a história de Vitor Pereira. Como você? Eu falei, que loucura é essa? Hoje de manhã, Conversa de maluco é essa, pô? Tô sentado aqui no jogo Achei lá. que era um baita fake news, que era uma gozação. Agora, eu fiz uma sugestão hoje de manhã, o Pedro gostou. Se eu sou o Corinthians, eu peço empréstimo, eu penhoro o estádio, mas eu vou buscar o Jorge Jesus para treinador. Eu falo pro Fernando Lázaro, segura um pouco, só 6 meses, só para encher o saco dele. Eu acho que o Fernando Lázaro tá segurando. Pedrão, ele falou brincando, ele falou, a imprensa paulista está surtada. Olha a sequência de 13 jornalistas reclamando que o Flamengo contratou Vitor Pereira, que o Vitor Pereira é isso. Olha, vamos lá. Vamos resumir aqui, 13. Vamos lá, que o companheiro Fábio Justino separou aqui os tweets. Olha esses tweets. Thiago Salazar, quanto mais o tempo passa, mais o Tite cresce. Você vai se tornando o único na história do Corinthians, pela história, pelos títulos, pelos números, pela honestidade, pelo respeito. Vitor Pereira, agora sequer dá pra duvidar se ele já estava negociando antes e por isso não renovou. Vamos lá, Flávio Rico, no futebol, depois desse episódio do Dorival Vitor, vemos que na vida existem os bons de caráter, os maus de caráter e os que não têm caráter nenhum. E aí temos o Carlos Cereto de novo, gente. Esse negócio do VP é tão mau cheiro que surge mais uma dúvida. Quem garante que ele já não estava negociando com o Flamengo antes de dar a negativa para a renovação do Corinthians? Quem garante que ele já não estava negociando em meio às finais da Copa do Brasil? Quem garante? Vitor Pereira, ao sair do Corinthians, disse que ia cuidar da saúde da sua sogra. Pelo jeito, ela já sarou. Tô aqui de boa imaginando o primeiro Corinthians e Flamengo da Neoquímica Arena. Me arrisco a dizer que será a atmosfera mais pesada e hostil para alguém trabalhar. Maior do que foi para o Guerreiro quando voltou à Neoquímica Arena pela primeira vez com o Flamengo. Era só você ter falado que não queria ficar no Corinthians, senhor Vitor Pereira. Era só isso. Sem oficializar, não falo nada da contratação do VP pelo Flamengo. Até porque é difícil acreditar. Seria a maior trairagem que já vi no futebol. Era tudo mentira. Ivan Moré. A breve passagem que ele teve por aqui vai ser esquecida. VP chutou a torcida do Corinthians e vai precisar se explicar. Zé Luiz, pai da Manu do BBB, hein? Vitor Pereira é um grande mentiroso sem palavra. Retiro todos os elogios que fiz a ele. O Corinthians o respeitou e ele não fez o mesmo. O maior traidor da história do Timão. Merece meu nojo. Então tá aí, cara. Os caras estão enraivecidos, meus amigos. Os caras estão transtornados com o Flamengo. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha disso. Se inscreve, aciona o sino se você gostou do vídeo. Corintianos, pô, União Floríntia, não fica com raiva de mim não, pô. Sou apenas um bobão que fica fazendo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto, saudações brilhantes.